Boa noite. Começa mais um programa Justiça de Cristo, o seu nome no livro da vida, com o pastor Wellington José. Hoje nós vamos estar falando um pouco da palavra de Deus, mas uma palavra que será lançada também para o YouTube, para que todos nós viemos compartilhar uns com os outros um pouco do conhecimento que nós temos recebido da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de Lúcifer, do inimigo de nossas almas, do próprio diabo. E começo já esse programa, já fazendo os meus agradecimentos a todo ouvinte que está ligado aí na Ban TV, que tenha compartilhado nossos programas, nossas mensagens, que estamos fazendo através do Evangelho de Jesus Cristo. Cumprimentar também a todo o povo aí da Baixada Santista, onde tem os meus parentes, meus tios, as minhas tias. Que Deus abençoe a todos. Todos também de Itaquaquecetuba, minha esposa também, ouvinte fiel, meus filhos, que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. E a todos também aqui da Vila Nova Cachoeirinha, onde a nossa congregação se encontra ali na Praça Henrique Coelho, número 11. Antigo Boi Malhado, em frente à pracinha do Boi Malhado, ali atrás do Hospital Cachoeirinha. Nossa igreja, Assembleia de Deus, onde temos os cultos ali de quarta, sexta, sábado e domingo. De quarta a sábado, a partir das 7h30 da noite. E aos domingos, a partir das 6 horas da tarde, onde se encontra ali na Vila Nova Cachoeirinha. Que Deus abençoe todo o povo da congregação, Assembleia de Deus, Cristo para o mundo, em nome de Jesus. Meus votos também, e minha saudação também para minha irmã Claudilene, de Portugal, ela, seu esposo Edmir, as suas 2 filhas. Que Deus abençoe também, meu carinho, minhas saudades. Louvado seja o nome do Senhor. Minha irmã que está fazendo a obra também aí em Portugal, em nome de Jesus. Vamos fazer já uma oração para que o Senhor venha nos abençoar essa noite, para que Deus venha nos iluminar com a sua palavra, com a virtude do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nada posso fazer e nada posso trazer de conhecimento da parte de nosso Deus para essa humanidade, para as nossas vidas, que somos tão carentes de Deus, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em Teu nome, Senhor, estamos aqui mais uma noite na Tua presença, Pai, pelo programa da Ban TV, aonde, Senhor Deus, essa mensagem será levada também, Senhor, para o YouTube, onde que eu creio que muitos internautas, Senhor Deus, vai ter acesso. E eu creio, Senhor meu Deus, que através dessa palavra, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha, meu Pai amado, iluminar nossas vidas, firmar, Senhor, os nossos passos, firmar a nossa vida cada dia mais na sua presença, que é tão maravilhosa, Senhor Deus. Ó Espírito Santo, eu te peço também, Senhor, fica conosco, enche-nos, Senhor Deus, da tua graça, enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, todos que estão ouvindo essa mensagem, Pai amado, e nos dá, Senhor Deus, a tua esperança, a qual através das suas mensagens, inspirada pelo teu Espírito Santo, Pai, tem, Senhor Deus, tirado muitas vidas de tantos embaraços e também tem aperfeiçoado, Senhor Deus, a vida dos seus santos aqui na terra, aqueles que ouvem, aqueles que crêem na tua mensagem, Pai, pois a tua palavra conselheira, a tua palavra amiga, Senhor amado, tem abrido, Senhor Deus, os nossos corações e tem abrido nossos entendimentos, Pai amado, para a sua verdade, Pai. Fica conosco, Senhor. Abençoa-nos nessa noite, meu Pai. Usa-me, Senhor Deus, para o teu querer e para a tua bondade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar essa noite aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, e o versículo 8, apenas. 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 8 apenas, que diz assim: sede sóbrios, vigiai,
Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mensagem que foi escrita pelo apóstolo Pedro, que reconhecendo a maneira que o seu mestre se comportava, a maneira que Jesus Cristo ensinava, as preocupações de Cristo, que ele tinha pelos seus discípulos, pelas pessoas que se aproximavam dele para querer resposta, para querer conselho, para querer cura, restauração, pessoas que também que vinham atrás do mestre para buscar para os seus queridos, para os seus vizinhos, para os seus familiares, como pessoas que vinham buscar soluções para os seus problemas. E eu creio que Pedro, ele se inspirou muito em Cristo e vendo, analisando a maneira que o mestre trabalhava, a maneira que o mestre aplicava as suas ações mediante as vidas que vinham até ele buscarem resposta. E eu creio que o apóstolo Pedro, ele observou muito bem a maneira, a conduta de Cristo. E como também eu observo que ele também começou também a observar a maneira que o nosso adversário, o inimigo de nossas vidas, o diabo, ele trabalha. Pois a palavra de Deus diz que o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele está ao redor do seu povo. A palavra que diz, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. A gente observa que o Senhor realmente, ele é Deus tão maravilhoso e tão sincero e verdadeiro, que ele trabalha ao nosso redor, ao redor do seu povo. Quer dizer que o Senhor realmente ele vem de frente para o povo. Ele coloca, assim, a sua presença. Ele coloca, louvado seja o nome do Senhor, a sua vida a dispor ao povo, a todo aquele que quer realmente uma resposta, uma ajuda de nosso Deus. O Senhor está de frente, olhando para mim e para você, para que Ele possa, assim, nos servir com toda a riqueza e com toda a bondade que Ele tem para nos oferecer, amado. E o inimigo de nossas almas, ele é diferente. Ele está ao nosso derredor. Ele fica, amado, olhando a gente pelas costas, por detrás, para ver um vacilo meu e seu, para que ele possa também colocar coisas a qual venha atrapalhar a nossa caminhada, aonde ele tem colocado em muitas pessoas nesta humanidade tantos enganos. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente observa que o inimigo ele é tão sujo, amado, que ele procura até entrar em lugares santos para confundir o povo de Deus. É um perigo, amado. A gente temos que entender que o nosso adversário, ele não se cansa, que o nosso adversário, ele é astuto, ele está com uma ansiedade tremenda, ele está buscando diariamente, em momento, pessoas a qual ele possa tragar. É por isso que o apóstolo Pedro, ele disse o que? A qual resisti firmes na fé, para que eu e você venhamos estar livres, ou se defendendo
das artimanhas malignas, nós temos que estar firmes na nossa fé, amado. Porque é ela, é a palavra de Deus, é que vai dar uma direção, é que vai trazer, louvado seja o nome do Senhor, algo importante, sempre quando precisarmos. E eu creio que a todo momento, nós sempre somos dependentes, nós temos uma dependência total de Deus em nossas vidas. E é por isso que nós sempre temos que ter o costume, temos que ter o hábito de sempre estar consultando a Deus em todo nosso modo de viver, amado. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso adversário, o meu adversário, é o inimigo. Ele é o único adversário que eu tenho aqui nessa terra, amado. E o adversário do povo de Deus, o adversário dos meus irmãos, também é o próprio inimigo, é o próprio diabo. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós temos que estar, amado, em vigilância constante. Por quê, amado? A gente observa que não há homem, que não existiu um homem nascido de mulher e homem, nascido de uma relação de um homem e de uma mulher, que não viesse pecar nessa terra. Então, o pecado é algo que realmente está próximo de nós. O pecado, ele é algo que realmente que está ao nosso derredor, oferecendo sempre, louvado seja Deus, algo para que possa distrair a minha fé, para que possa trazer algo que possa também distrair a sua fé, meu irmão. E nós temos que estar vigilantes. Temos que estar firmes nas nossas fé em Deus, na nossa fé, no nosso autor, a qual é o consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo, a qual o Senhor nosso Deus entregou a ele todo o domínio e todo o poder sobre tudo, amado. Louvado seja Deus e graças a Deus por existir um Jesus, graças a Deus por existir o Filho de Deus, a qual tem nos tirado de tanto embaraço, a qual a meditação, mediante a sua palavra, tem nos ajudado nessa terra a estar longe, a estar distante das artimanhas malignas que tem destruído e que tem levado muitas vidas para nunca ver Deus, para nunca ter um encontro com Deus, a qual o Senhor já preparou para todos aqueles que crêem, todos aqueles que forem batizados em Cristo Jesus, que possa ter uma passagem mais rápida para o céu, amado. Ela realmente está em Cristo Jesus. E o nosso inimigo, ele não se cansa, amado. Ele procura sempre estar tentando o povo, atormentando o povo, para tirar os seres humanos da direção, da divindade, do único Deus, a qual se fez carne, a qual passou por sofrimentos terríveis aqui nessa terra, aonde levou uma cruz, aonde ele foi, amado, pisoteado, massacrado, mostrando para eu e você, amado, que há uma esperança, porque todo o sofrimento de Cristo não foi em vão, amado. Por isso que a Ele é dado todo o poder sobre os céus e sobre a terra. E é por isso que o inimigo, ele sabe disso. Ele sabe que Cristo é o ser mais poderoso. Ele sabe que Cristo, ele tem a chave do inferno, amado, para poder livrar eu, para poder livrar você de caminhos tortuosos, de caminhos de engano. Ele tem a chave, ele tem a revelação, amado,
para que eu e você não viemos entrar, louvado seja Deus, em caminhos de mortes, em caminhos que venha tirar a nossa esperança de um dia poder estar com Deus, amado. É por isso que Ele sempre vai procurar a entrar em lugares santos, amado, para profanar a palavra de Deus, para colocar a corrupção no evangelho a qual o Senhor Deus entregou na mão do seu Filho. E até os dias de hoje, amado, o nosso adversário, ele tem confundido tanta gente, ele tem tirado a direção de tantas vidas, amado, profanando o santuário de Deus, seja em palavras, seja em gesto, seja em adoração. O inimigo, ele é terrível, amado. Ele procura algo que ele possa manchar. Porque tem muita gente que às vezes se prepara de um lado. Tem muita gente que às vezes honra algum gesto, que pegam firme no gesto, mas às vezes não pegam firme na palavra. Tem muita gente que às vezes pegam firme na adoração, mas porém não pegam firme na vigilância. Então, o apóstolo disse, ao qual resisti firmes na fé. A nossa fé, amado, ela tem que ser uma fé autêntica. Ela tem que ser uma fé completa. Nós temos que aprender a usar todas as ferramentas que o nosso Deus, que o nosso Cristo nos deixou como exemplo para que eu e você viemos ter uma vida de vencedores aqui na terra. Por mais que a dor, por mais que os investimentos do diabo, ele vem querer tirar eu e você da direção de Deus. Ele vem querer tirar a nossa adoração, porque a nossa adoração, como desde a antiguidade, porque a própria palavra de Deus diz, ouça Israel, o vosso Deus é único. O vosso Deus é único. Então quer dizer que a nossa adoração, ela somente é reservada, amado, somente a Deus. É por isso que quando eu e você chegamos diante desse Deus, amado, nós temos que tomar muito cuidado, às vezes até para ensinar pessoas, dizendo que nós somos somente homens que foram resgatados por Cristo através da sua misericórdia, através da sua graça. Ele nos deu uma oportunidade. E o Senhor, amado, Ele tem repartido os seus dons. E o Senhor, Ele tem dado a cada um poder, uns para expulsar demônios, outros para pacificação, outros com dons de curas, e outros com variedades de dons. Uns como doutores, apóstolos, pastores, bispos, anciões, que são aquelas pessoas, os próprios anciões, que são aquelas pessoas que são mais vividos na fé. São pessoas que têm histórias para contar, aonde que os jovens venham sempre estar pedindo seus conselhos, buscando resposta nos anciões. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como eu digo, amado, nós somos apenas homens. Nós não somos dignos de adoração. Nós não somos dignos de um reconhecimento, a qual vinha querer trazer uma honraria, algum tipo de respeito sobre divindade. Não, amado. Todo o poder
que eu tenho recebido é através da misericórdia do nosso Pai. Todo o poder que qualquer homem, que qualquer apóstolo, que qualquer pessoa que já sofreu, por mais, amado, que nós sofremos, por mais, às vezes, que nós padecemos, às vezes somos até sim dignos de algum reconhecimento de boas ações, mas nós sempre temos que dizer a verdade, que o único digno de toda honra e de toda glória e de toda adoração pertence a um a qual o Pai entregou. Esse nome se chama Jesus Cristo, amado. Porque até a minha pessoa, às vezes eu posso, através do meu evangelho, corromper vidas. Se eu sempre não procurar ter um gesto de humilhação, se eu sempre não procurar me diminuir na presença do Senhor, se eu ficar confundindo, louvado seja o nome do Senhor, e esquecer de me humilhar, amado, eu posso mais tarde corromper vidas. Assim como a gente temos observado em alguns lugares hoje em dia, amado, aonde a gente observa que pessoas estão colocando não honrarias, porque a palavra diz, dê honra a quem tem honra, mas pessoas estão colocando acima de honra, onde estão colocando uma certa adoração a pessoas, amado, que são dignas de honra, mas o Espírito Santo de Deus, Ele me revela aqui nessa noite, amado. Você tem que honrar o seu irmão. Você tem que honrar o seu pastor. Você tem que honrar os seus vizinhos. Você tem que honrar os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Mas adoração somente a Deus. Somente o Senhor adorar. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu me coloco nesse gesto de humilhação nessa noite. E eu creio, como o próprio apóstolo Paulo também observou isso, quando ele estava numa terra da Grécia, pregando o evangelho de Cristo, aonde tinha um coxo, que Paulo no seu discurso, este coxo se manifestou uma vontade de ser curado. E Paulo, observando este coxo, que ele tinha condições, que ele tinha fé, Paulo, ele liberou em nome de Jesus Cristo, e disse, ele liberou uma palavra de fé, uma palavra poderosa, e ele disse para aquele coxo, levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. E aquele coxo começou a andar. Aquele coxo começou a caminhar. E aquela multidão observando que Paulo, através da sua palavra, saiu grande virtude. E o povo observando que um grande milagre aconteceu no meio deles, aquele momento. Eles começaram a pegar Paulo, e creio que Barnabé estava no meio ali, e começaram a levantar os dois, amado, dizendo que eram deuses que se apresentaram para o homem. Mas Paulo, ele disse assim, olha, nós não somos deuses, nós somos homem, nós somos carne como você. O poder, o milagre que aconteceu aqui, não foi através deste homem, mas foi através da fé, a qual nós temos no Salvador Jesus Cristo. É através do nome dele, é que nós fazemos prodígios e curas em nome de Jesus. É algo maravilhoso, amado. É a gente procurar entender as coisas como são. Burrice, amado, é a gente continuar no erro. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o diabo, amado, se a gente não for coerente, se a gente não procurar ter uma palavra, um gesto de humilhação, mas qual a gente viemos fazer notório. É por isso que a todo momento, em todo momento, nós temos que ter um gesto de humilhação perante essa carne que nós somos, para que nenhuma vida, amado,
venham se perder, para que nenhuma alma venha se danificar, venham perder a origem de quem é realmente o seu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, ele é assim, amado. Ele é sujo. Ele procura, amado, profanar os santuários de Deus. Ele procura arrumar uma fórmula de tirar a direção. Ele procura arrumar formas de procurar tirar a responsabilidade sua com Deus. Ele quer te deixar você à vontade. Ele quer tirar a tua vigilância. Ele quer arrumar uma maneira de te dizer para que você não venha estar se esforçando. Para que você, às vezes, ele procura até usar a própria palavra de Deus, amado, para te confundir. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, que não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Essa palavra, ela é referida, amado, para pessoas que não têm compromisso, para as pessoas que ainda não querem aceitar a Cristo, para pessoas que não querem ter um compromisso com Deus. Nem é por força, nem por violência realmente, amado. Essa palavra serve para pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Mas porém a gente prega, fala da verdade, mas não podemos forçar elas a servir a Deus e não podemos nem violentar elas para servirem a Deus. Mas, amado, para aqueles que receberam já Jesus, para aqueles que realmente, que a chama arde no coração, a chama do Espírito Santo, a qual fala conosco nessa noite, nós sabemos muito bem que o reino do céu, para nós que recebemos a Cristo, ele é tomado à força. Nós temos que se esforçar todo dia, procurar, amado, as respostas a qual precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso de uma resposta. Quantas pessoas não precisam de resposta? E às vezes estão acomodadas, não estão buscando a direção. Louvado seja Deus. O diabo, ele jogou um laço. O diabo colocou algo para confundir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um povo que já tomou esse reino à força, um povo que procura estar servindo a Deus, crendo na sua palavra, ele vai procurar de toda forma, de toda justiça, de todo amor, de toda vontade boa de Deus e agradável a qual ela é, uma saída justa, uma saída onde não venha danificar vidas, amado. Por mais que o inimigo use seus instrumentos, por mais que o diabo tenha entrado em corações, amado, eu e você sabemos muito bem quem é o nosso adversário. Não é vidas, amado, que ele tem possuído. Não são vidas que ele tem enganado, que tem injuriado, que tem colocado rancor, que tem colocado uma falsa adoração. Não, não é com essas vidas, amado. A nossa briga é contra ele, amado. É por isso que nessa noite, o nosso Deus, ele traz através do seu Espírito Santo, uma palavra revelada, uma palavra para tirar os meus e os teus embaraços em nome de Jesus Cristo, amado. É algo tremendo que Deus fala conosco aqui essa noite. Nós sabemos muito bem com quem nós vamos lutar. E o Senhor nos traz resposta. Deus, ele traz direção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio sim, amado, que Cristo, ele é capaz de trazer vida àquele que não tem, amado. Quem lembra da conversão de Paulo, quando Paulo se converteu? Paulo andava certo com aquilo que ele estava fazendo, amado. E quantos de nós não somos assim às vezes? É por isso que eu tenho o hábito de sempre procurar ser humilde, amado. Eu estou aqui em luta da verdade.
Eu sei que o Senhor, Ele pode esclarecer tantas coisas para mim. Ele pode me tirar de tantas ignorâncias. Porque às vezes nós somos assim, amados. O Senhor, Ele pode abrir a minha mente mais. Ele pode abrir mais o meu coração para receber mais instruções dEle. E assim foi com o apóstolo Paulo, amado. Onde o Senhor um dia apareceu a ele, amado. E mostrou que a fé que ele estava trazendo era uma fé a qual foi corrompida. Era uma fé a qual um dia o inimigo se apossou do povo, da direção de Deus, que foi elaborada por povo nas épocas de Jerusalém, na época do Primeiro Testamento. Colocou o povo sem direção. E o apóstolo estava certo que ele estava fazendo uma luta santa, uma guerra santa. Louvado seja Deus. Mas mal ele sabia, amado, que o diabo já tinha distorcido tudo. Que o diabo tinha colocado, louvado seja o nome do Senhor, algo terrível contra o povo eleito, contra o povo a qual Deus escolheu para ser o seu povo. Foi aonde que realmente, amado, através deste homem, quando ele observou isso, amado, e ele começou a entender que realmente as escrituras, não que as escrituras foram danificadas, não, porque as escrituras são santas, mas elas foram danificadas no coração do homem, amado. E Paulo começou a entender que o povo judeu realmente já não era mais digno. Assim como nós, gentios, não eram dignos também dessa mensagem. E Paulo realmente começou a entender que o Senhor, Ele veio para aqueles que não são, para aquelas coisas loucas, desprezíveis desse mundo. Assim como o Senhor também, Ele veio até para o judeu, porque os judeus também já não eram mais nada. Os judeus também, eles já não tinham mais ciência da verdade, já não tinham mais condições de servir a Deus. Então o povo judeu também já era um povo que já não era mais o povo de Deus, já não praticava mais a vontade de Deus. É por isso que esse evangelho, ele foi expandido, amado, porque ninguém mais era digno, amado. Então realmente o evangelho de Deus, hoje, assim, através de Cristo, amado, ele é pregado abertamente, tantos para judeus, como para grego e como para nós gentios, amado. Porque ninguém é digno, amado. É por isso que não temos condições nenhuma, amado. Por mais que a santidade, a purificação, as bondades de Deus se manifestem em nossas vidas, nós não somos dignos de adoração, não, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos muito bem que de graça nós recebemos. Que as misericórdias do Senhor foram fatos de nós não termos sido consumidos pelos nossos pecados que praticamos neste mundo. Pelos nossos pecados que nós trouxemos deste mundo. Pelos enganos, pelos embaraços que o diabo lançou muitas vezes em nossas vidas, amado. Mas pela graça, pelo ensino, o ensino, sim, da palavra inspirada pelo Espírito Santo, ensinando-nos a eu e você a verdade de Deus, a única verdade, amado, que é a humildade de Deus e a humildade do seu povo em servir a Deus, amado. A humildade é essa, amado. Se alguém tem dado condições para nós, esse alguém se chama Deus. Se alguém tem dado alguma virtude, alguma bondade, esse alguém se chama Deus. É por isso que nós dizemos para o inimigo de nossas almas, para o diabo: você teve a tua oportunidade e não quiseste. Agora sai da frente, Satanás. Sai da frente, diabo. Sai da frente, embaraçador, enganador. Oh, sai da frente. Porque eu creio que há um Espírito Santo que direciona as vidas, que coloca o homem, louvado seja Deus, de um caminho torto para um caminho reto, que
tem condições de purificar, por mais que as vestes tenham andado sujas, as vestes espirituais, as misericórdias, a graça desse Deus, quando um povo ouve a sua palavra, quando um povo ouve a verdade e quer se voltar para a verdade, ele recebe de braços abertos, porque essa é a bondade de Deus, amado. Essa é a virtude de Deus. E nós sabemos muito bem, amado, que apenas nós vamos corrigir e ensinar. É assim que o Espírito Santo de Deus faz, amado. E cabe o homem aceitar. Porque se ele aceita, as misericórdias, a justiça volta a brotar. O Senhor volta a resplandecer e nos tirar dos embaraços, a qual o diabo tem todos os dias, amado, lançado. E o Senhor sempre nos explicando, não é por aí, cuidado, isso é coisa do inimigo, não anda ali, não faz isso. E o Senhor tem nos ajudado em nome de Jesus. Nós sabemos muito bem, eu sei, a minha luta, o meu adversário é o diabo. E o adversário do meu povo, ele sabe também que é o diabo. E eu agradeço, amado, essa rica oportunidade. E que Deus venha nos trazer mais outras oportunidades para estarmos aqui, amado, esclarecendo as coisas através da ajuda, da presença de Deus, porque é ela, amado, que vai nos ajudar a esclarecer cada dia mais uma vida melhor, uma vida de Deus para mim e para você, em nome de Jesus. Eu agradeço e termino agora com uma oração para todos os internautas, e este programa vai para o YouTube. Em nome de Jesus, eu creio também que semana que vem nós vamos ter também uma pregação aqui do pastor Felipe, onde também lançaremos pelo YouTube. Todo mundo aí convocado com a Ban TV vai estar olhando as programações que nós temos no YouTube. São várias mensagens, temos programas de esporte também, tudo aquilo, amado, que seja justo e que nós viemos saber escolher o melhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por mais um programa, Senhor, Justiça de Cristo, Pai amado, a qual está, Senhor Deus, sendo lançado também, meu Pai, para que todo o povo, toda a humanidade, Senhor, venha receber essa mensagem. Continua nos ajudando, Pai. Continua nos dando direção, Pai. Mostrando as artimanhas do nosso adversário, a qual quer tirar, Senhor, eu, o meu povo, a vida dessa humanidade, da tua direção, de ter um encontro contigo, Senhor. Em nome do Senhor, Pai, nos guarda, Senhor Deus, nos abençoe e abençoa, Senhor, todos aqui da Ban TV, Pai. Em nome de Jesus, Portugal, abençoa o pastor Felipe, abençoa o Jorge, a Silvana, Senhor Deus, guarda o teu povo, o meu irmão Claudemir em São Vicente, a terra da promessa, Senhor, pastor Orlando, Rubens, Pai amado, abençoa o teu povo, meu Pai, guarda-nos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, e continua, Senhor, nos dando condições para te servir, e te servir nós sabemos muito bem, Pai, é ajudar aqueles, Pai, que precisam de ti, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima quinta, se Deus assim nos conceder, e fique com essa mensagem em nome de Jesus.